Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre abismos e pontes. Meu nome é Fábio Shankar, eu sou terapeuta holístico, mestre em Reiki, entre outras coisas. Existe um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. Ele se dedica à psiquiatria, à análise transacional. Ele é um psiquiatra, como eu já disse. E ele tem um conceito muito interessante, onde ele diz o seguinte, que todos nós nascemos príncipes ou princesas e ao longo da vida nos tornamos sapos acomodados. E ele vai desdobrar esse pensamento dele dizendo que todos nós nascemos príncipes e princesas, nos tornamos príncipes ou princesas infelizes por causa daquilo tudo que acontece em nossa vida, até nos tornarmos sapos incomodados. E o que o Eric Berne, esse psiquiatra canadense, ele nos diz ao longo desse seu conceito? Ele nos fala que ao longo da vida a gente vai se deixando arrastar pelo peso de tudo aquilo que carregamos até o fundo do poço. E aí, quando nós chegamos no fundo do poço, a gente não tem mais solução a não ser subir. Pois é. E a subida, ela acaba sendo tão ou mais difícil do que a própria descida, porque a descida a gente faz até, na maioria das vezes, de maneira inconsciente, mas a subida, ela requer muita transformação, muita mudança, muito esforço. Nós sabemos disso, só que nós não consideramos isso, deixamos a coisa se arrastar até chegarmos lá no fundo do poço. Eu poderia dizer para vocês que quando nós estamos diante de um abismo, nós temos duas formas para conseguirmos atravessar para o outro lado. Duas formas básicas. A primeira é construirmos uma ponte. Construirmos uma ponte que vai nos levar até a outra margem. E a outra seria descer o abismo, chegar até o fundo dele para depois subir. Mas é claro que eu estou falando não é de um abismo natural. Eu estou dando um exemplo daquele abismo moral, emocional, que muitas vezes nos arrasta realmente para o chamado fundo do poço. E o que nos arrasta para o fundo do poço ou para o fundo do abismo é exatamente a mesma coisa que dificulta a nossa subida. Quando nós chegamos lá no fundo do poço ou no fundo do abismo e então despertamos e queremos subir, a gente precisa, para subir, desfazer de tudo aquilo, jogar fora tudo aquilo que nos levou para o fundo do poço, para o fundo do abismo. Senão a gente não consegue, a gente não vai conseguir subir. E eu estou falando de quê? Eu estou falando das nossas mágoas, da raiva, do ressentimento, da culpa, do ódio, da tristeza, da melancolia, da rigidez, da inflexibilidade, tudo aquilo e muito mais, tudo isso e muito mais, tudo isso que nos levou para o fundo, que nos prende lá, e quando nós queremos subir, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue chegar em cima do poço, lá na margem, ou então no outro lado, na outra margem do abismo. Por quê? Porque nós ainda carregamos tanto peso que não conseguimos subir. Então é preciso a gente ir entendendo o que realmente precisa ser feito para irmos nos desfazendo desses pesos que nós temos carregado, que tem sido um fardo muito grande entre nós. E mesmo quando nós criamos pontes, que são caminhos mais fáceis, de sairmos de um lado para chegarmos a outro lado, mesmo assim, a gente precisa compreender que toda ponte tem um limite de peso para carregar, para suportar. Se nós estivermos carregando muito peso ao atravessarmos essa ponte, que seria um caminho mais brando e mais rápido, mesmo assim, a gente corre o risco de cair no fundo do abismo. Pensem sobre isso, se desfaçam dos seus pesos. É a dica. Tudo de bom. Muita paz. Se gostou, passa a me seguir aí, curte, que vem mais coisa pela frente.